Boa, JTEC. De certeza que se vives em Portugal, sabes tão bem como eu que Portugal é um país incrível para nos sentirmos livres e conhecer pessoas amigáveis e para ver às 4h20 uma paisagem bonita. Mas também deves saber tão bem como eu que a nossa economia é uma valente bosta. E como eu não quero que tu investas em bosta, vou-te explicar porque é que, na minha opinião, a economia portuguesa é uma bosta e o que fazer então. Por isso, não saias daí. What we do here is go back. Bem, para começar em grande, basta olhares para o gráfico do PSI 20, que é o conjunto das 20 companhias maiores de Portugal, e é só reparares neste gráfico dos últimos 10 anos, digamos que não correu lá muito bem, até agora, não tem corrido muito bem. Basicamente, se tivesses comprado uma fatia das 20 companhias mais valiosas de Portugal em 2010, neste momento tinhas menos dinheiro. E como nós não temos assim muitas décadas na vida para viver, não convém desperdiçar uma inteira a perder dinheiro. Vocês podem reparar bem nisto pelo simples facto de Portugal ter apenas um bilionário. Se forem à lista da Ford, podes dizer, mas ser bilionário é complicado. É complicado, mas tipo, sei lá, Nigéria tem tipo 3. Acho que na Nigéria é um bocado mais complicado ficar-se bilionário do que aqui, não sei. Mas não é preciso ter-se uma companhia bilionária ou ser-se bilionário para estar no mercado de ações. Mas uma boa maneira de ver que algo de errado está na economia portuguesa. Então, outro fator que eu não gosto muito de investir em empresas portuguesas, o ambiente fiscal não é muito bom. O que é que eu quero dizer com isto? Basicamente os impostos são bué de alto. Pagar impostos já é ótimo, mas pagar um monte de impostos limita um bocado o crescimento das empresas, porque se as empresas têm que pagar uma grande fatia dos seus lucros ao Estado, menos dinheiro sobra para elas poderem crescer e então não há desenvolvimento económico. As empresas que estão num país com impostos mais baixos têm mais facilidade em crescer do que se tiverem não com impostos mais altos como o nosso. Depois, para além dos impostos serem bué de altos, temos o facto do nosso mercado de IPOs ser basicamente inexistente. Nos últimos 4 anos existiram apenas um IPO, foi da empresa Raise. Um IPO já agora não é nada mais nada menos que a primeira vez que uma empresa entra para o mercado público, ou seja, uma empresa é privada, de repente quer poder vender ações ao público em geral, então torna-se uma empresa pública. E se não há novas empresas públicas a entrar para o mercado, significa que não há novas oportunidades para investir. Ou seja, se tu analisares basicamente as 50 e tal empresas que há em Portugal no mercado público, acabou. Se não gostares de nenhuma, olha, não tens nenhuma mais para investir. Mas tu podes dizer, e tal, mas dentro dessas empresas todas já há de haver empresas fixes para investir. Não, isto traz-nos ao próximo ponto, que é quase todas as empresas que temos no nosso mercado estão em setores em declínio. Pensa bem nisto. Estamos na era da digitalização e nós temos a Navigator, que faz o quê? Papel. Ou seja, estamos na era em que literalmente estamos a passar do papel para plataformas tecnológicas. E de alguma maneira as pessoas acham que a Navigator é uma empresa com potencial de crescimento. Não, é uma empresa que pode fazer dinheiro e tal, mas a nível de crescimento nunca vais ver essa empresa a crescer 50%, por exemplo, de repente, porque simplesmente não há oportunidade para isso. O mercado do papel está estabelecido. Já há um monte de empresas a produzir papel, não é? Navigator não faz algo extraordinário. Corticeira Amorim faz cortiça. Não estou a ver. A cortiça é algo que cada vez é menos utilizado. Já existem um monte de outros materiais que fazem o mesmo que a cortiça, mas de maneira melhor e mais eficiente e mais barata. Temos clubes de futebol. Futebol é aquela cena, a tua companhia vai crescer quando ganha um campeonato e vai diminuir quando perde. Ou seja, basicamente mais vale apostares no placar. A menos queiras realmente apoiar o teu clube e que não te importes de perder dinheiro e que metas para lá o dinheiro, tipo, eu dou poder ao FKP, até os comoemos, Quarago. Sei lá, Sonai também, tipo, pessoal, estamos a passar para a era em que as compras se fazem maioritariamente online, ou seja, qualquer retailer físico não está assim numa grande posição. E pronto, tal como isto, a maioria das empresas que existem em Portugal, como eu nunca ouviste falar de um Spotify português ou de um Facebook português ou de uma cena qualquer assim que venha alterar um mercado existente e estabelecido. E se realmente queres que o teu dinheiro cresça rápido, tens muito melhores oportunidades noutros mercados. Em Portugal
infelizmente, não. Eu espero que os meus vídeos venham incentivar o empreendedorismo aqui em Portugal e que haja mais empresas públicas e que esta porcaria comece tipo, a crescer. Tipo. Ou seja, as empresas em Portugal estão maioritariamente em setores em declínio, por isso é outro ponto que torna investir em empresas portuguesas um bocado tipo. Depois, existe inflação em Portugal, ou seja, os preços das coisas vão subindo e tal, quer dizer, ultimamente até não, mas ao longo do tempo isso acontece e Portugal os salários tipo, não crescem, ou seja, o poder das pessoas para entrar na economia, para haver compra e venda de produtos e as empresas poderem crescer mais rápido, não há um bom ambiente para isso porque as pessoas simplesmente não ganham o suficiente para isso. O outro grave problema das empresas em Portugal é o facto de se focarem demasiado em dividendos. Portugal é dos países com os maiores dividendos do mundo e dividendos é basicamente as empresas a distribuírem os seus lucros pelos investidores. Os investidores são os donos da empresa e recebem esse dinheiro. Quando as empresas lá estão não têm muito potencial de crescimento, o que é que elas fazem? Ok, olha, investidores, em vez de irem investir em coisas que cresçam a 20%, a gente paga-vos tipo 4% de dividendos, ou 5% ou 6%, pagamos tipo o máximo que a gente puder e vocês metem aqui mais um bocado de dinheiro para a gente continuar a poder estar vivos e a manter o salário do CEO, etc. Normalmente os dividendos até são uma boa coisa para as empresas. O problema é que em Portugal os dividendos são enormes. Nós somos dos países com os maiores dividendos do mundo. E isso também é uma consequência daquilo que eu disse há bocado, né? Se estamos em setores em declínio, as empresas já estão no seu ponto de maturidade, já estão em fase de declínio, né? Já passaram o seu pico, já estão em fase de declínio. E então a única maneira que tem mesmo de atrair investimentos é largando dinheiro. E em Portugal os dividendos são tão altos que às vezes vês payout ratios de mais de 100%. Um payout ratio é basicamente a percentagem de dinheiro que é alocada para dividendos comparada com o total dos lucros da empresa. Ou seja, se uma empresa ganha 100 euros e te paga 80, o payout ratio é de 80%. E isso, como deves calcular, fazer 100 euros e distribuir 80 é mau. Mas em Portugal é normal acontecer coisas do género. Nós fizemos 100 euros, mas vamos pagar aos investidores 120 ou 130. E tu pensas, então, mas qual é o sentido disso? Epá, pensa, o CEO é só um trabalhador da empresa. Provavelmente nem sequer tem ações da empresa, porque a empresa já foi feita há bué de tempo e já o dono já morreu e tal, e tipo, agora quem lá está a trabalhar, está só a trabalhar. Tem pouco ou nada a ver com o crescimento da empresa em si. O salário dele vai ser sempre o mesmo, ou seja, enquanto a companhia estiver viva e tiver investimento, ele recebe o seu salário. Ou seja, o que é que os CEOs normalmente fazem? Agarram, fazem tudo possível para dar dividendos e para dar motivos aos investidores para investirem na empresa e, se for preciso, pedem dinheiro emprestado ao banco, endividam-se, dão esse dinheiro aos investidores e um dia a companhia vai à falência e as pessoas que se amanham, pois, é neste tipo de cenas que nós vivemos, pessoal. É um ambiente económico incrível, fascinante. É por isso que Portugal está lá no topo, nível económico. Isto é um bom segue para nos levar ao próximo problema, a corrupção. Eu simplesmente não confio na maioria das instituições portuguesas. São bem mais confiáveis que muitos outros países. Atenção, não estou a dizer que Portugal é só corrupção, ou que se calhar é menos do que a maioria das pessoas pensa, mas Portugal ainda tem muita corrupção e eu não confio tanto na CMVM ou nessas instituições portuguesas como confio no SEC, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o equivalente ao CMVM, que é basicamente os gajos responsáveis por fazer com que as informações relatadas pelas empresas sejam verdade. Nunca encontrei nada grave da CMVM, também não pesquisei muito, lá está, por causa de todos os outros fatores, nem sequer chega a precisar muito de saber se a CMVM é ou não corrupta, mas de qualquer modo, em Portugal há bué casos de corrupção a níveis altos e então prefiro procurar sítios mais seguros para pôr o dinheiro. O problema é que, infelizmente, há muito poucos mercados, mesmo muito poucos mercados no mundo, que sejam realmente seguros, ou que eu me sinta seguro, basicamente, para investir. Porque Portugal, para mim, até é dos mais seguros, só que simplesmente o nível médio é tão baixo que esse ser acima da média continua a ser mau. Mas se formos a ver, corrupção há em todo lado, por isso não nos vamos focar muito neste ponto. Eu consigo arranjar mais do que um caso em que o SEC foi ou incompetente ou corrupto. Não consigo provar qual dos dois, mas um dos dois foi de certeza. Já a CMVM, por exemplo, não estou a ver nenhum caso, mas tal como disse, também não pesquiso muito sobre a economia portuguesa. Se vocês quiserem que eu dê uma olhadela, ponham aí nos comentários que eu faço análise já às empresas que vocês quiserem, em qualquer mercado. Convém que seja numa língua que eu perceba, eu sei
6, por isso, porque senão, tipo, né, não é tão fácil pesquisar a informação de uma empresa, por exemplo, russa. Se me perguntarem, tipo, para ver os números, eu não sei. Не броня дразня с говена, я знаю, су шпола, сука, блядь, пидораса корм. Dinah. Já, eu joguei muito CS. Outro problema com a economia portuguesa, a meu ver, mais uma vez. Lembrem-se, isto é tudo a minha opinião. Nada disto é conselho financeiro. Eu sou só um gajo random vestido de macaco. Já por isso estou vestido de macaco. Para se lembrarem que eu sou apenas um gajo random no YouTube vestido de macaco. Se tornas alguma coisa que aqui eu estou a dizer numa copy-paste na tua vida, estás muito errado. Não é esse o objetivo. Estou aqui a dar a minha opinião. Tu depois, se quiseres confirmar a minha opinião e comparar com a tua e pesquisar e não sei o quê, ótimo, é para isso que eu aqui estou. Quero-te incentivar a investir e a mudares a tua vida e a chegar bué de longe. Porque se nós tivéssemos um monte de gente que chegasse bué de longe, a humanidade estava bué de longe, né? Óbvio. Bem, então, mas o outro problema é cultura. A cultura de empreendedorismo em Portugal. Empreendedorismo, foda-se. É uma desgraça, é uma bosta. Começar alguma empresa ou um canal de YouTube, por exemplo, ou qualquer coisa, e vira-te para os teus amigos ou para a tua família e diz: oi, mano, olha, vou investir nisto, ou estou a pensar, tenho esta ideia magnífica, tipo a fazer contas e não sei o quê, vou investir. Não, aqui não. Se fosse no Silicon Valley, podias ter acabado de inventar uma sanita, te davam logo 2 milhões para a mão para tu investires e olha, em Portugal é um bocado complicado ser empreendedor e se não há empreendedorismo não há oportunidades, lá está o mercado de IPO inexistente e não há ideias revolucionárias, por isso como eu gosto é de crescimento, não é mesmo a minha cena. E isto leva-nos ao facto de haver poucos investidores em Portugal, né? Quantas pessoas conheces à tua volta que investem em ações? Se conheces muitas, olha, vai aí já para o meu servidor do Discord e chama para lá toda a gente, lá vamos discutir bué de cenas sobre investimentos, é tipo um complemento aqui ao YouTube e ao Instagram. Está aí o link na descrição, na bio. E se há poucos investidores, há pouca gente a meter dinheiro nas ações, que tu queres é que haja mais dinheiro nas ações para elas subirem, não é? Por isso, nem é preciso explicar muito este ponto. Outro grave problema, last but not least, é o acesso a crédito. É muito mais normal na América, lá está, tu ires a um banco e te darem um monte de dinheiro para as mãos para perseguires a tua ideia, do que em Portugal. Em Portugal, aceder a crédito é um bocado complicado, a menos que já estejas muito bem na vida e que realmente seja um grande investimento óbvio para o banco, no banco não te vai emprestar. E se tu tiveres uma startup e quiseres investimentos de um banco, é um bocado complicado. Eu aposto que isto mais tarde ou mais cedo vai mudar, mas neste momento não mudou ainda, por isso não é a minha cena, mais uma vez. Ou seja, isto resumindo, o problema em Portugal é a falta de oportunidade, falta de potencial, falta de segurança, falta de confiança. E confiança é a base de qualquer negócio. Não confias em alguma cena, não podes investir nessa cena. É só olhares para o caso da República Democrática do Congo, tem um monte de recursos naturais, em papel podia ser dos países mais ricos do mundo, e não é porque ninguém confia na República do Congo, né? Investias o teu dinheiro todo na República mais depressa na República do Congo ou na América. Atenção que se respondeste República do Congo, tens mesmo que estudar e tipo ligar a televisão ou alguma coisa do género. Não ligues a televisão, que a televisão também, isso é outro episódio, esquece o que eu disse. É o USA. Então, qual é a nossa outra opção? A nossa opção, já deves ter percebido pelo vídeo, que é os Estados Unidos. Se tu olhares para o S&P 500, que é o conjunto das 500 companhias maiores dos Estados Unidos, se olhares para um gráfico dos últimos 100 anos, sempre a crescer. Tem umas quedas gigantes, como qualquer investimento vai ter sempre alguma altura menos boa, mas a longo prazo a economia americana já provou que é super resiliente e que continua a crescer. E a menos que algo fundamental mude no planeta, que está a mudar, mas isso são outros episódios, até se calhar para outro canal e tudo, mas basicamente para já, da maneira como isto está, os Estados Unidos é a opção mais viável para enfiares o teu dinheiro. É o que tem o melhor balanço a nível de risco e reward, risco e recompensa. As instituições dos Estados Unidos são de confiança, existe um bom ambiente de empreendedorismo, o Trump baixou os impostos para toda a gente quando entrou lá na White House, por isso, mais uma cena. Há, se calhar, numa semana mais IPOs nos Estados Unidos do que empresas públicas em Portugal, por isso novas oportunidades não faltam. O custo de vida nos Estados Unidos é enorme, mas os salários também. O acesso a crédito já chegou a ser um problema, né, de 2008, mas, por exemplo, agora durante esta crise do TOS-19, como podes ver, os Estados Unidos imprimiram 7 trilhões de dólares já e vão imprimir bem mais, acredita, que isso só apenas não chega para salvar a economia, mas comparado
comparado com os 0 euros que Portugal pode imprimir, nem há comparação possível. Tem muito mais margem de manobra para conseguir navegar por momentos difíceis, enquanto que Portugal nem sequer pode produzir moeda, porque Portugal não pode imprimir dinheiro, porque já não temos o escudo, e a União Europeia, o Banco Central Europeu é que imprime o dinheiro à maneira deles, ou seja, tipo, é à maneira de todos os países da Europa, e não dá para resolver o problema só de Portugal. Atenção que a União Europeia é uma coisa incrível, só que há muitas coisas fundamentais que tinham que mudar para a União Europeia realmente funcionar. Mas não queiram sair da União Europeia. Mas isso, política, não é para aqui chamado. Por isso, pessoal, já sabes o que tens a fazer, não investas em empresas portuguesas, faz pressão para ver se isto muda, cria tu uma empresa pública, vê se levamos Portugal para a frente e vamos deixar de macacadas, e até à próxima, pessoal. Portem-se bem. What we do here is go back.